Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a esse encontro semanal com o Grupo Aulas da Vida, que é transmitido pela Rádio e TV SEAC de Bauru, estado de São Paulo, junto com a Rádio e TV Chico Xavier de Campina Grande, na Paraíba. Meu nome é Amália e uma boa tarde a todos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. O mês de abril, para nós espírita, tem uma conotação muito importante. 3 datas especiais comemoramos neste mês. No dia 2 de abril, comemoramos o nascimento de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. No dia 18, em 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Portanto, hoje, no dia 18 de abril de 2022, completaram-se 165 anos do lançamento deste livro. E nesse mesmo dia 18 de abril, foi instituído por lei federal, aqui no Brasil, o Dia Nacional do Espiritismo. Nós não poderíamos deixar essas datas passarem em branco. E foi falado nas palestras anteriores do Grupo Aulas da Vida, foi muito falado sobre essas datas. E hoje eu quero transmitir para vocês mais alguns conhecimentos da nossa doutrina espírita. Mas antes, façamos uma prece. Deus Pai de infinito amor, Jesus, nosso amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em seu nome, Jesus, para mais uma tarde de estudo do vosso Evangelho e da doutrina espírita. E eu peço que estejas entre nós e que possa, Senhor, abençoar a cada uma dessas pessoas que nos ouvem neste momento. Ampare a todos nós, Senhor, para que o nosso entendimento seja profícuo com as lições de hoje. E assim seja. João, o discípulo mais jovem de Jesus, muito, muito amado por ele, a ponto de Jesus confiar-lhe sua mãe, Maria de Nazaré, quando ele estava na cruz, para que ele cuidasse dela. E ele deu conta dessa tarefa e de muitas outras. Ele, João, foi um discípulo de João Batista. João Batista também já veio preparar a vinda de Jesus, mas foi embora muito cedo, né? E João também escreveu várias cartas, escreveu esse evangelho, que nós vamos estudar um pouquinho dele hoje, e ele também escreveu o Apocalipse. João nos relata nesse evangelho que certo dia Jesus, pregando num templo judeu, seus ensinamentos, seus conhecimentos, aquele povo que estava ouvindo com muito interesse e absorvendo aqueles conhecimentos tão novos, tão diferenciados daquele pouco que possuíam. E eles atentamente ouviam essas lições. Contudo, entre esses estavam os fariseus. E eles se indignaram muito com essas lições que Jesus passava. Eles se revoltaram e, naturalmente, por quê que eles ficaram tão irados? Jesus, um jovem do povo, humilde, simples,
com tanta sabedoria, com tanto conhecimento que envolvia a atenção daquele povo. Esses doutores da lei, como eles mesmos se autodenominavam, sabiam que aquele jovem com tanto conhecimento não tinha sido preparado por eles. Isso despertava-lhes também uma grande inveja, uma grande revolta, porque aquele povo que até então não tomavam tanto conhecimento assim dessas verdades, e ainda mais por Jesus se proclamar o Messias prometido pelos grandes profetas da antiguidade. E eles passaram a condenar Jesus, dizendo que Jesus blasfemava. Então, eles armaram uma tremenda discussão, sim, argumentando questões que somente eles achavam que conheciam e faziam a Jesus essas questões, mas com o intuito de desmoralizá-lo perante aquele povo todo. Jesus, como todos sabemos, possuidor de uma grande sabedoria, respondia a todas aquelas indagações com muita luz, com muito entendimento, com muita amor, porque ele sabia que aquele povo estava absorvendo tudo aquilo. E naturalmente, aquele povo, passando a entender muitas verdades, pelo quê? Acabavam por estar ali naquele momento, aumentando cada vez mais a sua fé. Mas isso não passou despercebido pelos fariseus. E sua ira, a sua revolta, a sua raiva aumentaram, mas aumentaram de uma forma tão absurda que eles passaram a recolher pedras no intuito de lapidar, de apedrejar Jesus. A discussão vai por muito tempo. E eles não ganhavam uma talvez, né? Então decidiram apedrejá-lo. Jesus teve que sair deste templo, protegido pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. Esta narração, João relata no capítulo 8º do seu Evangelho, e vai desde os versículos 12 a 59. Procurem ler, que tem muito mais coisa, né? Quando nós pensamos em toda essa narrativa de João sobre essas questões, nós então pegamos 2 versículos deste capítulo 8, que é o 31 e o 32, para que nós pudéssemos estudá-los um pouco hoje. Eles dizem assim, são palavras de Jesus que deixam lições para nós. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acho que todos vocês já ouviram essa frase de Jesus. Jesus, então, estava passando seus conhecimentos, aquele povo, não muitos conhecimentos, para que eles pudessem, a partir dali, realizar as suas tarefas da maneira que Jesus tinha recomendado. Se nós prestarmos atenção, esta frase de Jesus
nos remete ao futuro. Ele não fala ali. Única palavra no presente que ele diz: se vós permanecerdes. Mais ou menos ali no presente deles. Mas olha, sereis verdadeiramente meus discípulos. Sereis. Ainda não tinham, talvez, a concepção daquilo que Jesus queria dizer. E Jesus termina dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que Jesus deixa subentendido nesse versículo? Que outras verdades viriam, que não somente aquele pouco de verdade que ele passava ali naquele momento, iria ficar somente naquilo, porque outras verdades viriam com o tempo. E essa verdade iria trazer a libertação da consciência, na realidade. O entendimento liberta a nossa consciência. Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, na questão 628, ele, um filósofo, estudante, pesquisador do Evangelho, ele formula uma pergunta aos espíritos da codificação sobre essa questão da verdade. Ele diz assim: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todos? Se Jesus, naquele tempo, no século I, tinha já falado dessa verdade, e já teriam passado muitos séculos para que alguma coisa pudesse ser conhecida, por que não foi passada durante todo esse tempo ao povo? O que ele quis dizer foi isso. E os espíritos respondem: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de outra forma ela nos ofusca. É preciso que cada coisa venha ao seu tempo. Nós também nos aprendemos que há um tempo, que há um tempo para tudo. E se a verdade, como ele compara, os espíritos comparam com a luz, imagine você num cômodo escuro por muitas horas sem iluminação nenhuma. De repente, alguém entra e acende uma lâmpada muito clara. Imediatamente, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos, porque aquela iluminação muito agressiva para aquele momento de escuridão ofende a visão. Então, os bons espíritos comparam. Se você der uma verdade muito grande para uma pessoa que não tem as condições de assimilá-las, vai se tornar uma tremenda confusão em sua mente. O capítulo 14 desse mesmo Evangelho de João nos relata também que Jesus reuniu todos os seus seguidores, os seus discípulos, com a finalidade de prepará-los para a sua partida, que seria muito breve. E Jesus, nesse capítulo, fala com eles que ele teria que ir. Muitos não aceitavam, muitos choraram, ficaram tristes, queriam ir com ele. E ele, nesse capítulo 14, faz uma promessa a essas criaturas que o amavam tanto. E Jesus era o porto seguro de cada um daqueles apóstolos, de cada um daqueles seguidores, que Jesus era o puro amor. E eles
iam já se sentindo-se órfãos. E Jesus faz-lhe uma promessa. Essa promessa está contida no versículo 16, 17 e 26. O versículo 16. Eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, né? E ele vos dará um outro consolador, para que fique eternamente convosco. No versículo 17, ele continua: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Jesus, até então, temos que lembrar que a sua pregação foi ali naquela região e nem todo mundo o conhecia. Essa tarefa seria dos seus apóstolos de propagar a boa nova a todos os povos. E até hoje, há lugares, países que ainda não acreditam que Jesus já veio. No versículo 26, ele conclui essa promessa dele dizendo: mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, dá para entender que ele falava ali para o futuro. Não era para aquele presente. As verdades que o povo poderia compreender e entender, ele já tinha passado ali naquele presente. Mas outras verdades viriam mais tarde. Com toda certeza, Jesus sabia que aquele povo ainda não tinha condições para receber tantos conhecimentos. Sim, conhecimentos mais profundos. Eles ainda, intelectualmente, não tinham essas condições para assimilar outras verdades. Pois para isso acontecer, a humanidade já estaria mais preparada, mais amadurecida. Grande parte da humanidade já estaria conhecendo Jesus. Aí sim, todos já estariam preparados para receber outras verdades. Mas somente muitos séculos depois, outras verdades viriam de uma forma muito inteligente, de uma forma simples, de uma forma didática, que todos passariam a conhecer sem dificuldades para o entendimento dessas verdades. Essas verdades vêm pelo Espiritismo. Quando ele fala que vai enviar o seu Consolador prometido, seria o Espiritismo que, através dos espíritos superiores, comandados diretamente por Jesus, iriam, ponto a ponto, passar essas verdades vindas diretamente da espiritualidade maior. E Kardec apenas organizou essa verdade. Ele não escreveu essas verdades, apenas ele organizou e publicou-as. Então, todo esse conhecimento
essa bagagem do Evangelho de Jesus, que todos nós sabemos que não foi escrita uma letra por ele. Ele viveu esse Evangelho. Outros que escreveram os seus feitos, mas agora o momento já estava propício, as pessoas já tinham mais cultura, mais intelectualidade para entender o que Jesus queria dizer realmente. Para aqueles que estudam o Espiritismo com muito afinco, com muita atenção, com muita profundidade, em todos os seus aspectos, eu falo que o Espiritismo, para que você possa entendê-lo, você tem que dedicar um tempo da sua vida a estudá-los realmente com muita profundidade. Porque essas verdades estão contidas nessa doutrina. Para aquele que estuda, vai descobrir que houve muitos erros no passado, e para que isso não aconteça, temos que dedicar realmente o nosso intelecto para entender o Evangelho de Jesus, que está em toda a codificação. Sim, para que não haja erros, não haja distorções, para que não haja interpretações equivocadas de nossa parte, que ainda não estamos tão sábios assim. E eu também aconselho a vocês que aquilo que não entenderem, busque uma pessoa que você sabe que pode te explicar melhor. Para estas explicações do Evangelho, da nossa doutrina, é que nós também iniciamos esse grupo Aulas da Vida, para transmitir a todos os conhecimentos, as verdades divinas que vêm de Jesus. Hoje, apenas nós vamos estudar 3 aspectos da nossa doutrina. O que é aspecto? Até nos livros vocês vão encontrar o tríplice aspecto da doutrina espírita. Tríplice. 3. Aspecto, pontos de vista. Pontos de vista que a nossa doutrina nos ensina e que fazem parte do Espiritismo. Esses 3 aspectos, o primeiro, eu dividi mesmo em primeiro e segundo para que todos nós pudéssemos entender de uma forma melhor, tá? É o aspecto filosófico. A filosofia, ela interroga, ela busca o sentido da vida. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto científico. A ciência, que vai em busca da pesquisa, ela descobre, assim, com muito trabalho, com muito sacrifício. Um cientista descobre, planeja o seu trabalho, pesquisa, e depois, com muita afinco mesmo, com muito tempo, ele descobre se aquilo está certo, se aquilo está errado. E ele vai comprovar e vai explicar isso. O aspecto religioso, a religião ilumina nossas consciências. Então, hoje, 3 aspectos, 3 pontos de vista da nossa doutrina espírita. Vamos começar com o primeiro. O aspecto filosófico, quer dizer, o Espiritismo como filosofia. Mas o que é filosofia? Filosofia vem do grego, que significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria.
E nós podemos saber e entender que os maiores filósofos foram os gregos mesmo, lá na antiguidade. É um campo do conhecimento que estuda a existência do homem, o saber, os valores morais que nós adotamos, a mente humana, por meio de uma análise lógica e racional. Filosofia tem que ser racional, não pode viajar. Desde há muito tempo, desde há muitos séculos, o homem, ele questiona, assim, com questões muito sérias para nós, seres humanos, que atormentam a nossa mente. E mesmo você tendo conhecimento, de vez em quando você se pega pensando nessas questões. Por exemplo, de onde viemos? Para onde vamos? Existe vida após a morte? Por que sofro tanto? Existirá Deus? Mesmo nós já nos pegamos tendo esses pensamentos. O que é válido? O que é interessante? Porque você vai em busca dessas questões. E Kardec, um filósofo, naturalmente, foi em busca de todas essas questões. E os espíritos superiores respondem a todas elas, além de nos informar que Deus é único e existe. Deus é o puro amor. Portanto, ele não criou o mal. O mal é obra do homem. Ele nos diz também, esse aspecto, que fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes do conhecimento, viu? Quer dizer. Porém, perfectíveis e imortais. O que é perfectíveis? Que nós fomos já, na criação, preparados para receber a perfeição, que esse é o nosso destino. Imortais, desde que Deus cria um espírito, ele é imortal, portanto também é eterno. Outra informação, que a vida espiritual é a verdadeira vida e a vida material é apenas uma passagem. Que nossa perfeição depende do uso consciente do livre-arbítrio que Deus nos presenteou. Então, essas questões profundas que a filosofia vai em busca de esclarecer estão em nossa religião e são respondidas pelos espíritos superiores. Vamos ver agora o segundo aspecto, o aspecto científico. O espiritismo como ciência. Mas o que é ciência? Ciência é um conhecimento que busca compreender as verdades ou as leis naturais através de muito estudo, de muita pesquisa e da prática. Baseando-se em princípios certos, corretos, explica os fenômenos, obedecendo às leis de que foram verificadas por métodos experimentais baseado na lógica. Resumindo, a ciência vai em busca, pesquisa, estuda bastante, experimenta, faz muitas experimentações, seria prática, faz muito, vamos dizer assim,
Não fica só na primeira vez que dá certo, ou não deu certo, vou parar com essa pesquisa. Não. Um exemplo para isso eu tenho que dar para vocês de Thomas Edison. Quando ele inventou a lâmpada elétrica, ele testou isso centenas de vezes, seus biógrafos nos contam. Mas ele não desanimava. Não dava certo, começava tudo de novo. E é isso que o ser humano precisa. Perseverar na sua busca. Porque às vezes a gente impacientemente joga tudo de lado quando não dá certo e não vou mexer mais com isso. Não, você pode até parar, refrescar a mente e volta de novo em sua busca. A ciência do mundo, a ciência material, ela estuda as leis do princípio material, é lógico, né? E a ciência do espírito estuda os princípios das leis espirituais. Só que nós temos que lembrar, nós seres humanos, nós somos matéria e somos espírito. Por isso que a ciência espírita vai nos explicar essas questões. E ela foi em busca e nos traz essa verdade. Essa ciência, esse aspecto científico, comprova a existência do espírito. Somos espíritos. Comprova também a comunicação dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. E nós sabemos que a mediunidade existe em todas as religiões. Todas. Para nós, espíritas, nós citamos como referência Chico Xavier e muitos outros grandes médiuns brasileiros. Na Igreja Católica, os santos são médiuns. Nas evangélicas, as revelações que recebem é mediunidade. E a ciência comprova isso. Outro ensinamento da ciência: a reencarnação no mundo material. Para muitos, às vezes, é difícil acreditar que existe reencarnação. É difícil, mas existe, viu, pessoal? Mais cedo ou mais tarde, a ciência material vai dar o seu veredito. Hoje, nós já temos a física quântica, que já estuda o átomo da espiritualidade. Sim, grandes verdades virão ainda. No livro A Gênese, organizado também por Allan Kardec, nos diz, olha as palavras dele, que o espiritismo e a ciência se completam. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos espirituais. A ciência material, principalmente, não sabe como explicar esses fenômenos espirituais. Mas vai ter que aprender. E já está começando. Continuando ele, unicamente pelas leis da matéria. Como que a ciência material vai explicar os princípios das leis espirituais somente com os princípios das leis materiais? Não tem como. Pesquisas já foram exaustivas nesse sentido e ainda vão continuar muito. Para nós espíritas, nós já sabemos dessa verdade, mas muitos têm que ver para crer, não é assim?
E a Kardec continua dizendo: o Espiritismo, sem a ciência, fica sem apoio e exame. Por isso que é importante que a ciência material volte um olhar para a ciência espiritual para provar. E já está sendo provado, comprovado, essas leis espirituais. Kardec conclui dizendo: marchando com o progresso, o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrarem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificará, o Espiritismo se modificará sobre esse ponto, e se uma nova verdade se revelar e for comprovada, o Espiritismo aceitará. Por isso que ele fala que a ciência e o Espiritismo andam juntas. Agora, o terceiro e último aspecto dos nossos ensinamentos de hoje. O aspecto religioso. O aspecto religioso seria o Espiritismo como religião. Mas o que é religião? Religião vem do latim religio, religare. Religião é uma fé, é uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem de Deus, envolvendo esse homem numa postura moral e intelectual que resulta dessa crença. É natural. Você abraça uma religião, você vai estudar os pontos daquela religião. E se você gostar, você abraça aquela religião. Você vai se condicionar a viver os pontos daquela religião. Não é assim? E o Espiritismo também é assim. Mas muitos podem estar aí até me questionando. Mas, Amália, Espiritismo não é religião. Sim. Em parte, vocês estão certos. Por quê? Se formos comparar Espiritismo com outras religiões, nós vamos perceber que há uma diferença muito grande. Por quê? Justamente com modus operandis, ou seja, com as práticas. Cada religião tem uma prática sua. Se nós formos comparar com as práticas de outras religiões, aí nós poderemos afirmar que o Espiritismo não se encaixa nessa forma de religião. Por quê? Primeiro, nós não temos templos suntuosos, ricos. Um templo espírita é muito simples, não tem nada, não tem nada. Nós não adotamos sacramentos. O que são sacramentos? Casamentos, batismo, Eucaristia, penitências, crisma. Nós não adotamos nenhum sacramento. Outro ponto. Não temos rituais. Por exemplo, roupas especiais. Precisa. Para frequentar o templo espírita. Nós não usamos velas, imagens, não temos altar, não usamos defumadores, não tomamos bebidas,
não temos procissões, não fazemos promessas, novenas, nada disso. E nem muito menos essas correntes que passam para a gente no WhatsApp, viu? E olha, não temos nada disso. O que pode ter num salão espírita é uma mesa com algumas cadeiras, um púlpito, né? Para o seu palestrante falar, um microfone. Não temos luxo. O Espiritismo sempre zelou por isso. Você pode até falar, mas a Mária foi num salão espírita, estava cheio de imagem de Jesus. Muito que pode ter é imagem, uma cruz, uma imagem de Maria de Nazaré, mas não, também não é o certo para nós. Porque a religião espírita, ela prima pela simplicidade. E Kardec continua dizendo que na Revista Espírita, que era uma revista que ele publicava mensalmente, foi ter um artigo de dezembro de 1866, depois de sofrer muitas perseguições por parte das religiões, muitas mesmo, muitas afrontas, ele publica um artigo enorme falando sobre a religião espírita. E aí ele diz, ele nos esclarece que no sentido de ligar o homem a Deus, Espiritismo é uma religião, sim. Que esse é o sentido da palavra religião. E ele também nos diz, se você não quer usar essa palavra, não tem outra palavra para definir a nossa religião, a não ser Espiritismo e doutrina espírita, que nós dizemos também. Mas ele afirma que Espiritismo é uma religião, sim, porque ela se fundamenta nas leis do amor, nas leis da natureza e nos ensina a nos ligar com Deus. E tem por maior finalidade a transformação moral de cada um de nós. Então podemos dizer, sim, religião espírita. Qual é a sua religião, Amália? Eu sou espírita. Não sou espiritualista, bem entendido. Sou espírita. Ou pratico a doutrina espírita. Mas vocês vêm me perguntar agora. Doutrina espírita. Mas o que é doutrina espírita, então? A Amália já falou que é religião, não é, se for comparar com outras, mas é uma doutrina espírita. Doutrina espírita é um conjunto de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros de Cristo, diretamente comandado por Ele. Vocês têm noção? Quando toda vez que eu falo aqui, Kardec não escreveu nada da sua cabeça. Tudo foi passado pelos espíritos superiores, espíritos superiores comandados por Jesus. Qual é essa finalidade? Quando Jesus disse que iria enviar o seu Consolador para reviver a sua presença aqui na Terra, para trazer para o nosso presente tudo aquilo que ele nos ensinou e continua nos ensinando. Nós não sabemos tudo, ainda temos muito o que aprender. Portanto, eu vos enviarei o Consolador prometido. Para quê? Para vos ensinar a boa nova que foi vivida e exemplificada por Jesus
há mais de 2000 anos. A religião espírita também nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a nós mesmos. Isso é um dos mandamentos, né? Também nos ensina a aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E muito mais ainda, a praticar o amor e a caridade. E este é um lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. O amor substitui. Fora do amor não há salvação. O perdão das ofensas. Sim, ensinou a perdoar 70 vezes 7. Justiça e igualdade para todos. E isso foi um dos pontos que o levou à crucificação. Até então, aquele povo não queria igualdade. Tinha a casta maior e a menor, não podia se misturar. E Jesus veio trazer outra verdade nesse sentido. Outra coisa muito importante para nós, respeitar todas as crenças. Já fomos muito desrespeitados. Já, muitos. Até dentro do nosso próprio lar. Por você optar seguir a doutrina espírita. E o último, ver Jesus como modelo e guia de toda a humanidade. Nós aprendemos isso. A absorver os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Porque os espíritos superiores também nos dizem que foi o espírito mais perfeito que pisou o solo do nosso planeta Terra. Então, eu diria a vocês que, optando por uma religião, e qualquer religião é boa, desde que você procure praticar. Se você gosta das práticas e a sua religião tem, procure fazer isso. Você vai se sentir bem. Cada um de nós, espíritos reencarnados, estamos prontos para uma religião. Isso não há dúvida. E Kardec sempre nos orientou a isso. Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier, no livro O Consolador, no capítulo 260, fala sobre isso, sobre a religião, sobre a ciência e sobre a filosofia. E eu tirei apenas um trechinho para vocês. Ele diz assim, que a filosofia e a ciência se irmanam, quer dizer, se igualam na sabedoria. A religião personifica o amor. São duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia as portas da espiritualidade maior. A asa da sabedoria e a asa do amor. Assim poderemos galgar a espiritualidade maior. Poderemos ir ao encontro desse mestre divino que um dia visitou o nosso planeta. Eu agradeço a atenção de vocês e não sei se compreenderam muito bem, mas outras verdades, outros esclarecimentos virão com o tempo. E convido a vocês a toda sexta-feira, às 13h30, sintonizarem com esses canais para que possamos aprender juntos.
Uma boa tarde a todos e fiquem todos na paz do Divino Mestre Jesus.